E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem? Ontem nós falamos um pouquinho sobre esse processo de fluxos migratórios e hoje nós daremos continuidade para nós finalizarmos esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham assistido a videoaula para que vocês possam compreender o que será falado agora. Quando nós falarmos sobre fluxos migratórios recentes, nós iremos lembrar que são coisas que estão acontecendo e começaram a acontecer recentemente. Mas por que esses fluxos migratórios eles começam a surgir na sociedade? Porque agora as pessoas começam a visualizar que isso se torna uma prática bem constante entre as pessoas. Porque agora as pessoas começam a ter a facilidade de comunicação, começam a se ter facilidade de aceitação em alguns espaços, e agora devido ao processo de aumento do capital e recursos financeiros que algumas pessoas começam a obter, agora essas pessoas começam a ter facilidade de migrar para outros espaços. Muitas vezes essas pessoas migram em busca de melhores condições de vida, que a gente consegue visualizar esses fluxos dentro de um próprio país, entre estados, que as pessoas começam a fazer este processo visando melhores índices de capital. Falando sobre o território brasileiro, uma das regiões que recebe o maior índice assim, de fluxos migratórios de dentro do país são as regiões sul e sudeste, devido à facilidade de ir em busca de emprego. Não estou dizendo que é algo simplesmente fácil, mas entre outras regiões, é uma das regiões que tem o maior índice de indústrias, então elas têm maior facilidade nesse processo de aceitação de pessoas para a mão de obra. Mas lembrando que, se essas pessoas não estão qualificadas para adentrar o mercado de trabalho, talvez essas pessoas também não terão tanta facilidade para ser aceitas. E aí o que começa a acontecer? As pessoas começam a ter necessidade de procurar meios de educação, porque senão elas não vão conseguir ocupar esse determinado espaço. Mas lembrando que esse processo não é só um processo interno, ele também começa a ser um processo externo. Agora começamos a observar a chegada de pessoas de outros países para adentrar o nosso território. Mas por que isso também começa a acontecer? Muitas dessas pessoas começam a observar algumas coisas que talvez nós próprios que moramos aqui dentro não temos essa capacidade. Eles começam a observar significativamente que o Brasil é um território que tem capacidade para se adentrar diversos fatores. Um exemplo, a gente começa agora a ver a visualização de pessoas estrangeiras montando empresas em nossos territórios. A gente consegue agora ir nos centros e começar a visualizar a presença de lojas de pessoas que não são de nacionalidade brasileira. Mas por que isso começa a acontecer? Porque essas pessoas começam a visar o mercado do capital, começam a observar que talvez os seus produtos possam ter valores mais acessíveis do que o mercado interno, e isso levará ao processo de comercialização com facilitação. Então, muitas vezes os fluxos migratórios eles vêm diante desta visualização. Mas não podemos esquecer também do processo de turismo. O turismo ele é grande e importante para esse processo de desenvolvimento econômico. Por quê? As riquezas naturais elas vêm fazer o processo de atração para a sociedade. E agora com esse processo de atração, as pessoas começam a ter a necessidade de querer visitar outros lugares. E com essa chegada de visitação a outros lugares, o que começa a ser visto? Que isso também gera um movimento econômico. Porque agora se essa pessoa vai fazer esse processo de visitação, ela precisa de hospedagem, ela precisa de alimentação, ela também irá fazer o processo de compra de produtos, porque sabemos que as pessoas gostam de levar as lembranças, entre outros fatores, para presentear outras pessoas. Então perceba como esse processo de fluxos migratórios, ele tem a capacidade de fazer o movimento da população e ele também tem um processo de geração de capital. Outra coisa que a gente consegue visualizar nisso é que ele também é muito importante para o processo cultural, porque agora as pessoas começam a conviver com outros meios de vida, outros modos de vida, outros tipos de pensamento. E com tudo isso, as pessoas agora começam a ter um alto processo de quê? De aceitação e de quebra de preconceito diante de todo esse fator. Nossa aula de hoje fica por aqui. Faça uma atividade que já está lá no site do colégio. E após esta videoaula, vocês irão ver um pouquinho da explicação do trabalho de atualidades. Bom dia para vocês. Muito bem, pessoal. Vocês já assistiram a videoaula. Agora vocês vão entender um pouquinho do trabalho de atualidades dessa unidade. O trabalho de atualidades é um trabalho que nós iremos falar sobre um tema em comum, mas que cada um tirará seu ponto de vista dessa situação. Relembrando que este trabalho ele é feito em conjunto com a disciplina de História, com a professora Daiane. Então, esse trabalho é unificado entre Geografia e História. Ele tem nota em comum. A nota que foi dada, ela gerará para a História e também para a Geografia. Então é importante que vocês prestem atenção no que estão fazendo. Se tem dúvidas, entre em contato com o professor para que a gente possa orientar vocês e o trabalho sair na forma pedida.
Outra coisa também que a gente precisa relembrar é que estamos em um processo de aulas à distância, então é impossível fazer entrega do trabalho no colégio. Então esse trabalho deve ser feito digitado. Professor, mas eu não tenho como fazer, eu posso fazer manuscrito? Você irá fazer o trabalho em manuscrito na forma que foi pedido, tirar as fotos nítidas e enviar para o e-mail direcionado. Você precisa ler o comunicado do colégio e saber com quem sua turma ficou nesse processo de avaliação. Foi dividido entre grupos. Tais turmas ficaram com o professor de geografia e tais turmas com a professora de história. Então, um exemplo. Minha turma será orientada pelo professor de geografia. Então, o e-mail será enviado para o professor de geografia, que ele também irá assistir a apresentação e ele fará a nota da turma. E depois de ele fazer a nota da turma, esse ponto contabilizará na disciplina de geografia e de história. Então, um professor dará nota das duas matérias, tanto de geografia e de história. Então, vocês precisam saber com qual professor vocês ficaram para enviar o e-mail corretamente. Outra coisa, fiquem atentos aos prazos, pois se vocês não tiverem entregue no dia, teoricamente esses pontos serão reduzidos e vocês terão que fazer segunda chamada. Então, preste atenção para que tudo saia dentro do pedido e que a nota de vocês seja uma nota excelente, porque eu sei que vocês têm capacidade. Mesmo à distância, nós sabemos que vocês têm capacidade para fazer tudo isso. Então, mãos à massa e vamos lá.